Olá, meu irmão, minha irmã de estrada, simpatizantes do canal Abençoados por Deus, Motos na Estrada. É com muita alegria que estamos aqui para dar início, para inaugurarmos o quadro Palavra da Semana. E não tinha outra pessoa, uma pessoa muito querida por mim, o meu pastor, o bispo da minha igreja, pastor Júlio Vertulo, que vai dar a honra de fazer a abertura deste canal. Que toda semana nós vamos ter uma palavra especial de Deus para você. Então, pastor Bispão, muito obrigado. Tudo bom, meu queridão? Bom estar aqui. Obrigado pelo convite. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz em dividir com vocês esse momento. Já aproveita agora, escreve aqui para mim de onde você está acompanhando a gente. Escreve aqui, ó, há quanto tempo você já curte moto, para a gente saber um pouco mais sobre você. E a minha pergunta é, quais caminhos você trilhou nos últimos dias? Escreve aqui agora no canal a última estrada que você pegou. Escreve aí, só para a gente saber, vai. Isso aí, digita aí para nós a última estrada que você pegou, para a gente saber. E à medida que você vai escrevendo e que as pessoas vão compartilhando, a gente vai tendo uma ideia dos caminhos que foram sendo trilhados nos últimos dias. Quem sabe você vai dar uma ideia para alguém, ó, e como é que foi esse caminho? Se você pudesse aí agora definir com uma palavra, olha, peguei a rodovia Regis Bittencourt, uma suposição aqui. E como é que foi a sua jornada? Olha, foi excelente, olha, foi um perrengue, olha, foi bom. Escreve aqui para mim um pouco sobre a sua jornada. Vai ser especial para nós aqui do canal, porque é justamente sobre isso que eu quero falar. Se eu te perguntar, qual foi o caminho mais lindo que você percorreu? Escreve aí, o caminho mais lindo que eu percorri. Qual foi o caminho mais difícil que você percorreu? Escreve aí, o caminho mais difícil que eu percorri foi tal caminho. E por que isso? Porque tudo na vida são caminhos. São os caminhos que a gente escolhe, são os caminhos que a gente é levado, são os caminhos que a gente muitas vezes, pelas circunstâncias, somos obrigados a trilhar. Veja só, o livro de Ruth, que é um livro do Antigo Testamento, ele conta para nós a história de uma família que precisa sair de uma cidade chamada Belém e se refugiar numa terra chamada Moabe. É curioso que hoje, nos nossos dias, o tema dos refugiados é muito presente. O tema dos exilados, dos refugiados, é sempre muito presente nos nossos noticiários e em tantos lugares. E a Bíblia, ela conta a história de pessoas refugiadas. Ela conta a história de pessoas exiladas sempre. No caso dessa família que sai da cidade chamada Belém, eu vou te dar um dado aqui importante. Belém, em hebraico, quer dizer casa de pão, um lugar de pão. E sabe por que eles saem de Belém? Eles saem de Belém porque não tinha mais comida em Belém. Ou seja, não havia pão na casa do pão. E eles vão em direção a uma terra estranha chamada Moabe. Ou seja, eles fazem a estrada Belém, Moabe. Belém, Moabe. Eles cruzam essa estrada pelo medo da fome, pela necessidade de um trabalho, na busca da oportunidade por uma vida melhor. Mas sabe o que acontece quando eles chegam em Moabe? De repente parece que a família toda vai sendo acometida de enfermidades. Morre o pai, morre o primeiro irmão, morre o segundo irmão, e de repente a gente tem na história 3 viúvas. A mãe dessa família, que foi abatida por tal tragédia, ouve dizer, agora escute, ouve dizer que lá em Belém, na terra dela, Deus havia dado pão ao seu povo. Deus havia dado pão ao seu povo. O que combina, né? Porque se é Belém, vai ter o quê?
Se é casa do pão, tem o quê? Quando você vai a uma padaria, você espera que tenha o quê naquela padaria? Pão. E aí ela tem que fazer a estrada de volta. Agora ela vai fazer a estrada Moabe-Belém. Ela vai fazer de novo essa estrada. E aí fica uma primeira pergunta para você. Quantas vezes na vida a gente não escolheu a estrada errada? Ou seguiu por um caminho que a gente pensou que era o certo, pensou que seria melhor, pensou que seria mais produtivo, pensou que seria mais efetivo, mas quando a gente segue esse caminho, a gente encontra muitas vezes dor, tristeza, morte, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas o final deles é morte. Quando esse homem leva a sua família, ele está dizendo, eu vou salvar a minha família, e ele não permanece num lugar que tinha uma promessa. Muitas vezes a gente se afasta do lugar da promessa e a gente faz a estrada Belém-Moabe, quando sempre a gente devia fazer a estrada para o centro da vontade de Deus na nossa vida. Quando ela volta para Belém e ela é recebida em Belém com honra, mas o coração dela está cheio de amargura. Ela é recebida em Belém muito bem, porque era o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Mas ela escolheu um caminho junto com sua família que provocou perdas irreparáveis. Por isso eu queria que você me ouvisse nos próximos minutos e entendesse. A gente precisa escolher bem os caminhos que a gente segue. Deus é um Deus de restauração. Talvez você está dizendo assim, eu errei o meu caminho. Eu preciso retomar o meu caminho. Escreve aqui para mim. Agora ouça o que eu vou te dizer. Quando Deus traz ela no caminho de volta e ela faz o caminho Moabe e Belém, ela faz o caminho do retorno, ela faz o caminho do regresso. Em Belém, de novo, as portas se abrem para ela. Em Belém, de novo, eles entram na história. Em Belém, de novo, a família ganha vida novamente. Quem sabe você fez um caminho e está na hora de um retorno. Está na hora de um retorno. Escreve aqui embaixo. Retorno. Talvez você precisa retornar para a família. Talvez você precisa retornar para a saúde. Talvez você precisa retornar para os amigos. Talvez você precisa retornar para a convivência do clube, dos amigos. Talvez você precisa retornar para alguma coisa que faz sentido ou que fazia sentido para você que hoje você está tão longe. Essa é uma estrada que a gente escolhe. Mas a Bíblia também fala de uma outra estrada. Uma estrada chamada Caminho de Emaús. Vai somando as informações. A primeira estrada é Belém, Moabe. E a pessoa precisa fazer Moabe e Belém de novo. Tem outro caminho que a Bíblia diz que é Jerusalém, Emaús. Jerusalém, Emaús. É um caminho curto, rápido, que você pode caminhar em algumas horas, mas ouça bem. Quando estes homens estão saindo de Jerusalém com destino a Emaús, é justamente no domingo de Páscoa. É justamente no dia da ressurreição. E a Bíblia diz que esses homens fazem um caminho como um caminho de tristeza. Um caminho de tristeza. Eles vão os dois conversando e geralmente a gente acaba sempre encontrando alguém que tem o mesmo lamento que a gente, sim ou não? A gente acaba sempre se entregando muitas vezes para aquelas pessoas que têm o mesmo lamento que a gente. Cuidado para você não ficar sempre se associando a quem está com a mesma dor que você, a quem está com a mesma queixa que você, porque vocês vão potencializar isso. Procura alguém que está com um problema diferente. Porque aí você ajuda ele a sair do que está e ele te ajuda a sair do que você está. Mas isso é só um parênteses e um conselho de quem já viveu um pouquinho nessa vida. Agora deixa eu te falar, eles vão os dois lamentando um com o outro e sabe o que eles não percebem? Eles não percebem que próximo deles está o próprio Cristo que acaba de ressuscitar. E caminhando junto a eles e ouvindo o lamento deles, Jesus se aproxima deles no caminho de Emaús. Muitas vezes você tem trilhado caminhos e nem percebe que Jesus está próximo de você. Que a sua presença gloriosa e tremenda, espiritual, está próxima de você e muitas vezes ele é irreconhecível. Irreconhecível aos olhos, mas perceptível ao coração. Escreve aqui para mim, ó. Irreconhecível aos olhos, mas perceptível ao coração. Guarda isso.
Guarda isso. Vamos lá. Quando, nesse momento, Jesus se aproxima deles e dizem, ei, o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão falando aí? E durante todo o caminho eles falam assim, é de Jesus. De Jesus? Quem é? A conversa de Jesus. Jesus? Quem é? Profeta, poderoso. A gente até pensou que era ele. Mas ele está morto há 3 dias. Se bem que tem gente falando que ele ressuscitou. Então Jesus abre a boca e começa a pregar para eles e começa a expor toda a escritura mostrando que o Cristo devia morrer e ressuscitar. Ao final do dia, quando eles terminam o caminho, a Bíblia diz que eles então percebem que aquela pessoa que falava com eles era o próprio Cristo caminhando ao lado deles. E um olhando para o outro dizia assim, porventura, guarde essa frase, ela é uma chave, porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava com a gente? Não queimava aqui dentro da gente? A gente não sentia um calor aqui dentro de nós enquanto ele nos compartilhava os ensinamentos? Ei, aquele era um caminho de avivamento. Eu oro para que você tenha caminhos de regresso, como teve Noemi ao voltar para sua terra. Mas eu oro também para que você tenha caminhos onde o seu coração queime, que você pegue uma estrada essa semana e enquanto você medita na sua vida, nas promessas de Deus, enquanto você medita nas questões que você tem para fazer, ou que você fez, dentro de você o próprio Espírito Santo possa queimar e avivar seu coração. Que você tenha caminhos de regresso para voltar de onde você nunca deveria ter saído. Mas que você também tenha caminhos de avivamento onde o seu coração queima. Que você tenha caminhos de avivamento onde o seu coração arde de paixão. Que o seu próximo passeio não seja um caminho de esfriamento. Que o seu próximo passeio não seja um caminho que te afaste, mas seja um caminho onde o seu coração se aqueça de novo e você possa se aproximar de Deus. Se você me permite e tiver um pouquinho de paciência, coloca um joinha aí no comentário que eu falo de mais um caminho. A Bíblia conta... deu joia? Vamos então. A Bíblia conta uma história, mais uma, de um homem que sai de Jerusalém com destino a Damasco. Esse homem era um homem importante, tinha autoridade, ele continha documentos que permitiam ele prender e matar. Esse homem sai de Jerusalém com ódio no coração, com sangue nos olhos. Ele faz o caminho da raiva, o caminho da ira, o caminho do ódio, o caminho da revolta. Ele vai com essa autoridade e com esse sentimento raivoso, iracundo. Ele vai com esse sentimento. E ele segue esse caminho de Damasco. De Jerusalém a Damasco. Mas naquela estrada, uma luz brilhou. Se o seu coração está dominado por algum tipo de sentimento e você tem cruzado as estradas do Brasil, do nosso estado, as avenidas, talvez com o seu coração tão cheio de revolta por algumas coisas, ou porque as tuas crenças dizem que você deve ser assim, ou que você deveria fazer daquele jeito. Eu vim aqui hoje com uma palavra, às vezes a gente faz esse caminho. Então a gente tem aquela mulher que precisa fazer o caminho do regresso, a gente tem aqueles 2 rapazes que precisam fazer um caminho de avivamento, mas a gente tem alguém que precisa fazer um caminho de transformação. Que está com o coração tão tomado de sentimentos que são tão destrutivos e opressivos. A Bíblia diz que de repente uma luz brilhou, esse homem cai e ele ouve uma voz. Que hoje essa voz possa falar ao seu coração. O nome desse homem é Paulo. Paulo faz o caminho do ódio. Mas no caminho do ódio, no caminho da ira, no caminho da raiva, ele encontrou luz. A minha oração é que, nesse exato momento, enquanto esse nosso vídeo cruza o seu caminho, você também encontre luz.
luz para sua alma, luz para sua mente, luz para um novo caminho, luz para uma nova estrada, luz para um novo momento. Esse caminho de transformação. Aquele homem cai, mas quando se levanta, seu espírito é diferente. Seu espírito é renovado. Seu espírito foi transformado. A minha oração hoje é, não sei se você está fazendo o caminho da fuga e vai fazer o caminho do retorno. Não sei se você está fazendo o caminho do esfriamento e precisa fazer o caminho do avivamento. Eu não sei se você está fazendo o caminho da raiva, mas precisa fazer um caminho de transformação. Que eu quero dividir com você e quero deixar talvez uma das palavras mais profundas e contundentes de Jesus. Ele disse assim, em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É isso que a gente busca todo dia. A gente todo dia está buscando um caminho. A gente todo dia questiona qual é a verdade. E a gente todo dia para e pensa se isso é vida. Eu quero te dizer que o caminho que você precisa, a verdade que você busca e a vida que você quer está em um só. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ele diz, ninguém vem ao Pai. O acesso ao Pai é através dele. Que você não ande órfão pelo mundo, mas que você encontre o teu Pai, o teu Criador, o teu Salvador. Meu desafio a você hoje é que você abra seu coração. A vida nos propõe muitos caminhos. O caminho do medo, o caminho da frieza, o caminho da ira. Mas Jesus também nos abre o caminho do retorno, do avivamento e da transformação. Eu não sei o que você está precisando hoje, mas escreve aqui para mim. Eu preciso de um regresso, de um retorno. Quem sabe você não precisa de um retorno agora? Passou, errou o caminho. O que você tem que fazer? Encontrar um retorno. Jesus é esse retorno. Jesus é o retorno que você está esperando. Jesus é o retorno. Escreve aqui, eu preciso de um retorno. Quem sabe, teu tanque está vazio. E você está orando dentro de você, você nem sabe o que é orar, mas você está orando. Eu precisava encontrar um lugar para abastecer. Eu estou vazio por dentro. E eu quero te dizer, ei, não vai te abastecer. Não vai te abastecer. Mulher não vai te abastecer. Homem não vai te abastecer. É preciso ir para o posto certo. Você está pedindo um posto. Só tem um que pode pôr o combustível para o teu coração queimar de novo. Não adianta você parar nesses postos sem bandeira. Sabe esses postos sem qualidade? Aqueles homens estavam com o tanque vazio, mas enquanto Jesus falava com eles, uma gasolina nova foi posta no tanque, eles sentiram de novo queimar. Não adianta você fazer as coisas na tua força e na brutalidade do teu sentimento. Jesus é a transformação da vida que você precisa. Não sei qual caminho você está fazendo, mas eu vim te dizer, Jesus é o caminho do retorno, Jesus é o caminho do avivamento, Jesus é o caminho da transformação. Quem sabe hoje não é o seu dia de viver tudo isso. Se você pode e deseja e me permitir, eu quero orar por você. Se você quer essa oração, coloca só aqui, ó. Sabe aquele emoji das duas mãozinhas? Põe aí no comentário. Põe 3 assim, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vou orar por você agora. Deus Pai Todo-Poderoso,
nós te agradecemos pela vida desta pessoa que esteve conosco até agora. Esse homem, essa mulher, cheio da graça e do favor de Deus, onde quer que ele esteja, seja visitado pela tua presença. Seja ministrado pela tua graça, seja fortalecido por ti, pela tua presença, Jesus. Eu oro agora, meu Deus, declarando sobre ele, sobre a família dele, sobre os caminhos dessa pessoa, a tua bênção e o teu favor. Em nome de Jesus, nós declaramos: venha a tua paz, venha o teu reino, venha a saúde, venha a manifestação do teu Espírito, e que uma história nova comece a partir de hoje, em Cristo Jesus, na história de cada um, em nome de Jesus. Amém? Para a gente saber que você acompanhou a gente até aqui, a gente vai usar uma palavra-chave. Escreve aqui no final: caminhos. Caminhos. Jesus tem o caminho. Escreve aqui: caminhos. Escreve aqui só para a gente saber. Queria agradecer o Wagner. Deus abençoe. Prospere esse projeto lindo, cheio da graça de Deus. Que o Senhor seja com vocês em tudo. Deus abençoe, meu amigo. Irmãos e irmãs de estrada, simpatizantes do canal, que essa palavra possa preencher o seu coração, possa preencher aquele vazio que você está sentindo, e que Deus abençoe cada vez mais a vida do bispo Júlio Vertulo, que é um homem muito, muito utilizado por Deus. Muito obrigado, bispão. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.